esse ainda é um tabu que as empresas enfrentam e, consequentemente, os profissionais, né? O RH, ele olha os dois lados. Então, a gente tem pessoas sendo prejudicadas porque tem profissionais que só estão atrás da estabilidade e a gente tem empresas sendo prejudicadas porque tem esses profissionais aí que só estão atrás da estabilidade. Então, um grande desafio é sempre assim, achar o profissional que vai se adequar na empresa ou que ele consiga se adequar ao negócio, né? Para que a empresa possa oferecer para ele meios, para que ele melhore o trabalho dele, para que ele tenha uma produtividade, né, tão boa quanto as outras pessoas. Vou dar um exemplo. Se a gente tem uma pessoa com baixa visão e é uma empresa que tem uma iluminação baixa, né, uma iluminação bem escura, você pode receber uma pessoa com deficiência? Você pode receber essa pessoa, mas você vai precisar adequar todo aquele cenário. Então, talvez seja o Isso melhor... é um problema, né? Isso é um problema, mas aí o que acontece? Não significa que essa pessoa vai ficar desempregada. Talvez nesse momento a empresa não tenha orçamento para isso, para alterar todo um esquema de iluminação. Mas por que não trazer uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, né? Exato. Que ela, então assim, tem tantas outras deficiências. A gente tem os reabilitados, que são pessoas que fizeram cirurgias, ou agora com a mudança da norma a gente tem a audição só de um. Então, assim, tem várias pessoas aí com deficiência. Você não fica só limitado, né? Tem o movimento que é um pouco menor, né? Às vezes um membro menor do que o outro. Então, como que a pessoa ela se encaixa no negócio para que ela seja produtiva e para que o negócio também continue sendo existente, né? Porque se você vai ter que ter uma adaptação tão grande para aquele candidato, é a mesma coisa que a gente falou dos outros candidatos sem deficiência. Talvez não valha a pena, a gente precisa de outra pessoa. Porque às vezes no desespero, eu já trabalhei em uma empresa que aconteceu dois fatos interessantes sobre a questão de PCD. Uma, foi até uma indicação minha, a empresa estava no desespero de PCD, eu tinha trabalhado numa outra empresa, tinha um rapaz, eu sabia que ele estava desempregado, e não era nem meu amigo, mas eu falei, tem um rapaz, consegui o número dele, e ele tem nanismo. Uhum. Só que ele é bem baixo mesmo, é um nanismo daquele bem... E aí o que aconteceu? No desespero de contratar, contrataram. Aí o que aconteceu? O ponto, porque a máquina de ponto, a biometria era de cima para baixo, não era aquela que... Não sei nem se acabaram com isso, mas era assim. Então, mesmo abaixando, ele não conseguia levantar o dedo para poder colocar. E se abaixasse muito, quem tinha a estatura média também ficaria ruim para poder colocar o dedo. Aí já foi a primeira dificuldade. Vamos botar um banquinho. Aí você tá também não é o ideal. Aí o buffet do refeitório, ele não conseguia, ele não dava altura para poder. Aí tinha o pessoal zoa, né? Pegava ele no colo, não sei o que, para poder. Aí o pessoal não. Ou seja, tiveram que dispensar porque a mudança que teria que ser feita... Foi uma contratação estratégica? Não, entendeu? Mas foi no desespero ali para poder cumprir a cota ali. E o segundo ponto, que foi algo positivo, que eu achei bacana, é uma transportadora e eu tinha trabalhado numa outra transportadora, a gente tinha o hábito anualmente de chamar o pessoal da Lei Seca, que eles fazem uma palestra com cadeirantes, né, para motoristas. Então eles trazem os cadeirantes, vêm com van, para poder contar a história de acidentes, etc. Todos eles envolvidos em acidente de trânsito. E aí, quando eu mudei para essa empresa, eu falei, vou levar também a galera. Só que também dei mole, assim, não parou para pensar na questão da acessibilidade. Tipo assim, até o local onde iria ser feita a palestra tinha acessibilidade. Vamos deixar para... Só que o banheiro, não tinha um banheiro acessível. E aí, isso foi num sábado, eu lembro que foi num sábado essa palestra, a moça queria ir no banheiro que teve que fazer... Aí tinha um outro banheiro que não era adaptado, enfim, deram um jeito lá, a pessoa conseguiu, foi no banheiro. E aí o gerente que estava lá, de manutenção, aí, não sei, chegou no dono, a situação, o dono da empresa. E eu achei bacana que ele falou assim, não, segunda-feira já começa a obra, fazer um banheiro adaptado. E não tinha ninguém que usava cadeira de roda no... Eu falei, não, isso é inadmissível. Mas aí, foi uma questão... Achei legal que ele não tinha nem obrigação de fazer, porque não tinha nenhum funcionário. Uhum. Mas ele mesmo citou, talvez uma coisa que a gente acaba não percebendo. E aí ele percebeu, falou, não, poxa, tem que ter um banheiro adaptado. E mandou fazer um banheiro adaptado pro CD. Então é algo também que a gente precisa. E uma outra situação é a questão da qualificação também, que eu percebo que às vezes é difícil você encontrar é porque assim, eles enfrentam várias dificuldades. Por exemplo, eu fazia o curso técnico, não era adaptado para cadeirante. Todas as turmas eram no segundo andar e era escada.
Então, assim, esse cara vai ter dificuldade para ele. Será que todas as faculdades são adaptadas? Faculdades antigas? Não são. Na maioria não são adaptadas. Será que a pessoa tem rede de apoio? Né? Hoje tem faculdades à distância, tal, etc. Mas vamos botar 15 anos atrás que não era tão popular como hoje. Era mais difícil para você poder qualificar essa pessoa. E aí não adianta também culpar. Tem todo... Esse cara ir até a faculdade é uma dificuldade, enfim. Então tem esse desafio também, né? Também é um desafio. E aí hoje, assim, as empresas já estão trabalhando numa frente preventiva, né? Se antecipando a isso, que é o quê? Criando, às vezes, uns programas de capacitação dessas pessoas. E aí a gente tem duas frentes, né? Tanto para mulheres quanto para pessoas com deficiência. Que aí como que eu faço? Eu capacito essa pessoa, eu mudo ela de conhecimento, tendo a vaga eu encaixo, né? Então, assim, cabe muito da estratégia da empresa de buscar esses profissionais e não esperar um profissional pronto, né? Em você criar meios para trazer esses profissionais. Então, a gente tem essas duas frentes lá sendo amadurecidas nas empresas hoje. Também é legal. Acho que esse lado que você falou também, é que às vezes a gente, quando fala nesse assunto, pensa só que a empresa não dá a condição, mas o fato também, às vezes, do profissional burlar também, isso ocorre também, né, cara? Isso é complicado. Ocorre mesmo. Eu já vi isso também. Burlar uma lesão, de algum modo maximizar para poder ser enquadrado como PCD para conseguir a vaga. Isso também acontece. Acontece. A gente está falando de pessoas, né? Então, assim, pessoas têm comportamentos às vezes bons, às vezes comportamentos ruins. Então, trabalhar sempre para que as pessoas sejam verdadeiras e que elas sejam contratadas pela expertise, pela experiência, pelo baita potencial, inclusive, que elas têm de entregar. A gente sempre tem que conscientizar sobre o que não fazer, né? Para que a gente tenha comportamentos adequados nas empresas.